Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Tio, esse aqui é o canal do Tio e eu vou estar falando um pouquinho sobre um instrumento musical que eu toco e eu não tenho encontrado muitos conteúdos em português aqui na internet, e esse instrumento é a harpa de boca. Eu queria aproveitar esse momento aqui porque acabaram de me enviar um programa de rádio da Globo Rádio. Eu escutei algumas pessoas ali comentando sobre a harpa de boca e eu vou deixar aqui nos comentários o link para esse podcast da Globo Rádio. Agora, por que esse instrumento chama harpa de boca? Esse instrumento chama harpa de boca por um simples motivo, é uma percepção europeia. Se você olhar um instrumento assim, ele parece uma harpa, e com o desenho, né, de uma harpa, e aqui ele tem uma lingueta que parece as cordas da harpa. Esse instrumento ele está na família das calimbas, das embirras, que são pianos, né, de dedo que possuem lamelas, né? Isso daqui é uma lamela, tá? Então, é uma peça de metal que vibra e produz o som. Isso é o que caracteriza e classifica esse instrumento como um lamelofone. Porém, diferente dos outros lamelofones, os outros usam uma caixa acústica normalmente de madeira, ou cabaças, ou construídas mesmo, parecendo caixas de sapato. E a harpa de boca usa todo o aparelho respiratório como uma caixa acústica. Além do nome harpa de boca, esse instrumento tem um outro nome, que já seria um nome mais histórico e até mais conhecido entre os fabricantes aqui de harpa de boca no Brasil, que são os berimbaus de boca. Por que berimbau de boca? Todos nós estamos acostumados com o berimbau de barriga, né? Aquele berimbau da própria capoeira que é encostado na barriga. Porém, se você buscar no dicionário Michaelis, ele diz que o berimbau pode ser tocado na barriga ou na boca, tendo as duas variações, né? O berimbau de barriga e o berimbau de boca. Além de berimbau de boca ou harpa de boca, esse instrumento aqui ele tem mais um nome que a gente consegue encontrar em artigos de importação dos anos 1600, pouco depois do nosso descobrimento, né? Pensando aí 100 anos depois da chegada dos portugueses ao Brasil, eles chamavam esse instrumento de berimbau de índio. Então eles usavam esse instrumento como uma ferramenta de troca entre os povos originários. E não tem um consenso nas revisões históricas de que se esse instrumento já existia no Brasil e os povos originários recebiam esse instrumento e trocavam a sua versão de madeira pela versão de metal, ou se esse instrumento foi trazido realmente pelos portugueses, espanhóis, holandeses e todos os povos que passaram aqui pela região do Brasil. Voltando aqui no tempo, né, antes de 1600, esse instrumento primeiro encontrado foi de 1200, numa escavação próxima à Sibéria. Tem uma discussão entre os antropólogos e arqueólogos de se é realmente uma harpa de boca ou não. No caso seria um Vargan, né, um Romus, porém não existem materiais escritos e desenhos suficientes para suportar isso. Na academia existe um consenso de que no ano 3 a.C., então na mesma região da Sibéria, foi encontrado um instrumento junto com desenhos que comprovam de que aquele instrumento era usado como um instrumento musical. Como é um instrumento muito simples, existem essas discussões, existem essas variantes, e se ele realmente era colocado na boca ou não. Durante muito tempo, a harpa de boca foi considerado um instrumento de plebeu e acabou sendo marginalizado na Europa, principalmente porque essa característica de você poder produzir sons errados, sons fora do tom, entre uma nota dó e um dó sustenido, entre uma nota dó e um si
Então você consegue usar essas flexões de onda usando esse instrumento. Acabou não sendo muito utilizado. No entanto, o austríaco Johann Georg Albrechtsberger, um dos professores de Beethoven, no século XVIII escreveu o primeiro concerto, a primeira obra para a harpa de boca, que seria o Concert in E-Dur für Maltrommel. Maltrommel é o nome austríaco deste instrumento. E se alguém tiver curiosidade, querer procurar aí, e eu vou deixar o nome aqui escrito, mas seria Concerto in E Major for Jew's Harp, em inglês. E Jew's Harp. Por que Jew's Harp? Jew's Harp, a tradução seria a harpa do judeu. No entanto, esse instrumento não tem nada a ver com judaísmo e também não com nada a ver com o povo judaico. Porém, esse é um dos nomes mais populares que se tem nos Estados Unidos. Esse nome começou a se popularizar por volta dos anos 1890, quando começam as grandes construções das estradas de ferro rumo ao oeste nos Estados Unidos, e pode ter sido uma pronúncia errada do nome original desse instrumento, ou a pronúncia que os americanos, né, as pessoas que já estavam nos Estados Unidos ouviam, porque o nome mais antigo em inglês desse instrumento seria jaw harp. Jaw seria a mandíbula, e como é um instrumento que você apoia no dente e toca movimentando a língua e inspirando ou expirando, é um nome que faz sentido. E outro nome que existe é Jew's harp, seria a harpa de suco, né? É mais por esse som de vai e vem que esse instrumento produz. Esse instrumentozinho aqui já esteve presente em muita produção sonora, principalmente para criar efeitos sonoros cômicos, em séries, em desenhos animados, em sitcoms americanos e esse tipo de comédia. Falando dos desenhos, no Gibi do Tio Patinhas você consegue ver o Pato Donald tocando uma harpa de boca. Eu acredito que deva ter sido um dos quadrinhos de acampamento ou dos guias de acampamento. Já nos desenhos animados eu encontrei o Hitting the Trail for Hallelujah, que é um desenho animado que não se sabe se foi realmente o Disney que animou ou se foi realmente um plágio da Warner Bros, mas é um desenho bem polêmico, porque tem algumas retratações bem ofensivas nesse desenho e não envelheceu muito bem. Nos anos 50 já tínhamos aí os desenhos do Mickey Mouse, e normalmente quando ele ia para a região, tentava ilustrar regiões como a Flórida, o sul dos Estados Unidos, você encontrava Horácio tocando a harpa de boca, não era incomum. E pensando em desenhos um pouco mais modernos, temos aqui o Teen Titans Go, em uma cena em que o Mutano está tocando uma harpa de boca. Se alguém souber qual é esse episódio, eu nunca vi ele ao vivo, só vi esse print, mas eu gostaria muito de saber qual é o episódio, porque de repente eu posso até reproduzir essa música em algum vídeo futuro. Dando aqui um salto um pouco mais para frente na história, já nos anos 70, o Snoopy teve um episódio musical inteiro dedicado a Jew's Harp, e curiosamente em seguida lançou um berimbau de boca. No entanto, não compre esse berimbau de boca. Ele é um brinquedo que foi lançado na época, ele é muito difícil de tocar, ele não vai produzir um som muito alto, mas é um instrumento bem precário nesse sentido. Ele costumava ser bem baratinho, na faixa de 2 a 3 dólares, hoje em dia você encontra aí no eBay por 20, 30 dólares. Mas eu não recomendo. E se alguém aqui tiver curiosidade, quiser saber como escolher uma harpa de boca, como escolher a sua primeira harpa de boca, eu posso fazer um vídeo de como avaliar a qualidade das harpas de boca antes de comprar, para que vocês possam ter um instrumento legal, que vocês consigam produzir algum tipo de som e poder se divertir com esse instrumento musical. Dando um salto para o universo dos games, as músicas do Rayman, quando ele tenta retratar uma espécie de pântano ou floresta, você consegue escutar esse instrumento de fundo.
Temos também esse instrumento presente na música de background do card game Triple Triad do Final Fantasy VIII. Também é uma música inteira montada com uma harpa de boca e um teclado. Falando ainda de games, tem um easter egg no Red Dead Redemption, em que se você aguardar um tempo em uma estação de trem, às vezes um caipira norte-americano, um caipira típico norte-americano vai chegar e vai começar a tocar essa harpa de boca, e são 3 melodias diferentes que estão gravadas nos arquivos dos jogos. Indo aqui para o universo da música, o Red Hot Chili Peppers utilizou o berimbau de boca em sua música Give It Away. Esse instrumento entra junto com o baixo, mais ou menos nos 12 segundos, e acompanha a música inteira. Temos também a música do The Who, o Join Together with the Band, e se vocês procurarem o clipe, vocês vão ver um dos músicos realmente tocando o berimbau de boca durante boa parte da música. E vindo aqui para o Brasil, nós temos a música Baianá, dos Barbatuques. Toda a introdução dela é feita com o berimbau de boca. Esse instrumento tem outras curiosidades também. Os celtas acreditavam que esse instrumento trazia energias telúricas, energias relacionadas à terra, que você estaria em maior contato com a terra. Os italianos chamam ele de scacciapensieri, que seria afasta pensamentos. Eu consigo me concentrar tocando esse instrumentos. O povo de Yunnan, na China, principalmente o povo de origem Yi, eles tocam esse instrumento. Não é a versão de que encosta no dente, são versões que você toca apoiados no lábio. Eles acreditam que cada uma das palhetas que você está tocando é como se você estivesse conversando com cada um dos entes queridos que partiu. Os siberianos acreditam que esse instrumento é como se fosse um cavalo que te leva ao outro mundo, a conversar com o outro lado. Tocar esse instrumento durante a meditação é mais fácil você conseguir atingir esses estágios de meditação por estar concentrado na sua respiração, no som do instrumento, e realmente não conseguir ter outros pensamentos nesse momento. Também, dependendo da frequência e velocidade com que você toca, você pode atingir estágios de hiperventilação ou hipoventilação. Então você pode se oxigenar demais e chegar até um delírio, ou se oxigenar de menos e também acaba tendo quase um desmaio. Esse instrumento é recomendado que você toque ele sentado, caso for usar essas altas frequências de respiratórias muito rápidas ou muito lentas. Bom, pessoas, eu vou ficando por aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui desse meu primeiro vídeo. Se gostaram, curtam, compartilhem, comentem, interajam. Se querem que eu produza mais vídeos, podem deixar aí um comentário, podem falar direto comigo. Até mais, abraço a todos.